Fala galera, parabéns a todos os envolvidos aí na palestra aí de segurança aí. Lembrando que aprender ainda mais voltado para segurança nunca vai ser demais. Tamo junto, valeu! Cara, então, palestra aí com o Peçanha, Paulo Sérgio, esses caras aí foi top demais, entendeu? É aquele melhor do mundo. Quanto mais saber, o saber não quer demais, né? Os caras são aí mestre na arte da pesca, do salvamento também, de vidas, né? Topzera. Valeu. A palestra eu achei muito boa, muito interessante, entendeu? Muitas coisas ali para questão de aprendizado foi bom, né? Acho que deveria ter mais algumas, né? Quanto mais informação melhor, mas foi top. Parabéns aí, a galera aí que desenvolveu, o pessoal, todo mundo aí. Foi top. Pra mim foi top. Gostei muito. E na próxima, tamo junto. Rapaz, foi incrível, cara. Na moral mesmo, as dicas que deu foi sensacional. Né? Uma coisa que a gente nem espera, né? Que pode apresentar perigo pra gente, coloca a gente num risco ali que nem sabia o que acontecia. Né? O maior perigo de você sair e não voltar pra casa, né, cara? Deus me livre guarde. Ou então até acontecer com um colega na hora, no momento lá do mergulho, você tá se divertindo, fazendo lazer, ou alguns trabalhando, né? E o mais bacana, cara, que aconteceu foi o seguinte, é a linguagem, cara. Falou de um jeito simples de entender, que o pessoal experiente entendia e até quem estava começando agora, entendeu? Foi muito bacana, foi aquele formato de bate-papo. Pô, a parada foi massa mesmo, cara. Tanto lá a questão dos riscos, né? E caso aconteça alguma coisa, a questão ali do suporte à vida, no caso dos primeiros socorros, né? Que passou lá. Pô, cara, foi bacana pra caramba aquele ali. Foi sensacional. Pode ter certeza que mudou a forma de eu enxergar o risco, né? Enxergar o perigo nessas coisas. Pô, valeu mesmo. Obrigado aí, cara. Um abraço. Somos apaixonados pelo mergulho e temos diversos tutoriais gratuitos que podem ser acessados agora sem nenhum custo. Temos acesso às principais distribuidoras de equipamentos de mergulho e damos assessoria gratuita para você escolher e comprar o seu equipamento de mergulho livre ou pesca sub. Entre no site oficial mergulholivre.com.br. Quero agradecer também a presença do Paulo Pacheco, que vai estar falando aqui agora com a gente, tendo uma conversa, e do Sam Peçanha, que ainda não chegou e daqui a pouco vai estar aí, beleza? O motivo da palestra, é o seguinte, a gente sempre teve essa ideia, né, de fazer algo relacionado ao tema, mas o que fez realmente a gente tirar do papel foi o que aconteceu com um amigo em comum, né, o Júlio Peçanha, Júlio Simões, conhecido como Sete Filhos, que foi há pouco tempo, acredito que a maioria que conhece, graças a Deus ele foi salvo, né? Nosso anjo da guarda do Dorinho, está ali com a gente aqui, ó, nosso amigo Léo, beleza? E agregar isso a importância desse evento para ser passado o conhecimento necessário para uma situação dessa, de emergência, né? Que pode ser diferencial para salvar uma vida, de um amigo ou, melhor ainda, de um irmão, né? Ninguém quer perder. Finalizando aqui, só queria pedir se alguém fizer algum videozinho histórico no Instagram, só marcar a página equipe Albatroz, marca a gente vai estar repostando, e se puder seguir, né, que a gente sempre vai estar trazendo alguma novidade. Beleza, galera? Queria passar aqui o microfone para o nosso campeão Paulo Pacheco. Você está aqui também? Não sei se vai estar ouvindo legal. Mas é o seguinte, beleza. A minha função, assim, eu sinto que eu tenho a obrigação de passar o conhecimento em relação a essas situações assim, críticas de mergulho, de perigo, e às vezes a situação que parece que não é perigosa é a mais perigosa de todas. A minha função é passar para vocês uma condição que vocês não vão precisar
de usar os conhecimentos que o Peçanha vai vir aqui passar para vocês depois, né? De respiração, de ressuscitar o afogado, de etc, de botar para cima da lancha, todo esse tipo de procedimento, eu fico revendo com ele, uma parte do salvamento. Mas no meu caso, eu preciso passar aqui as minhas experiências, as histórias que eu conheço, para que ninguém entre nesse problema, entendeu? Eu quero que vocês aprendam a fazer o ARCP, inclusive porque eu por exemplo, estava dando dei palestra lá em Santa Catarina, em Florianópolis, e no segundo ano que eu fui dar palestra, aí um rapaz levantou, pediu para falar, e aí o cara falou, tinha umas 100 pessoas, e ele falou, olha, graças à primeira palestra, eu salvei uma menina na piscina, e consegui fazer com que ela respirasse novamente e tudo mais, e estava perdida. E graças a Deus, por causa desse conhecimento que a palestra me deu. No caso, não fui eu, foi o bombeiro que fez isso, né? Agora, a minha função aqui é amedrontar vocês, né? Eu vou responder pergunta depois, assim, dentro do meu conhecimento, mas o mais importante é passar algumas coisas que eu já vivi, que eu estou velho pra caramba, e eu já passei, quase morri algumas vezes. Então, eu passando essas histórias para você, talvez vocês não precisam vivê-las também, entendeu? Porque não é todo mundo que consegue se safar várias vezes, né? Eu, por exemplo, tive um irmão mais novo, 4 anos mais novo que eu. Na primeira que ele passou, ele foi embora. E ele foi embora a 10 metros de profundidade, com uma porrada de amigos. Os amigos olhando ele, os caras estavam olhando ele e vendo ele tremer, sabendo que ele estava vivo, que ele podia ser resgatado, mas na hora eles não tiveram a força para fazer isso. E eu sei muito bem o que é isso, porque dependendo da situação, se eu ver, por exemplo, um acidente na rua, né, que o cara voa um pedaço de braço para algum lugar, talvez eu não tenha a atitude de pegar lá e fazer um torniquete no braço da pessoa, entendeu? Porque eu consigo lidar bem com sangue, etc. Entendeu? No mar, não, no mar eu já sou um pouco mais afoito, mas eu entendo a limitação que os caras tiveram. Então, o ideal é a gente conversar sobre isso para que ninguém precise chegar nesse ponto. Então, eu vou começar falando algumas coisas, né, em relação a peixe, em relação a essa coisa de mergulhar acompanhado. Eu vejo a maioria das pessoas que eu conheço aqui mergulha acompanhado e se sente melhor por estar mergulhando acompanhado. No mergulho de cilindro, principalmente, o pessoal fala, não, você tem que estar com o seu dupla por causa disso. Quando você tem um dupla, tem muita intimidade, que vocês têm muito tempo juntos, que um já conhece o outro, é uma coisa à parte do que eu vou falar. Mas eu vou fazer uma afirmação aqui que é polêmica. Eu vou falar aqui, é muito mais seguro você mergulhar sozinho do que mergulhar acompanhado. Aí você vai falar, pô, mas por quê? O cara vai, pô, se acontecer alguma coisa, o cara me salva. Aí eu dou um exemplo que eu vi na rua, que é uma menina bonita passando do lado da rua e um garoto do outro lado. Aí o garoto vai e olha para a menina. O máximo que ele faz é olhar. Quando passa uma turma de meninos de um lado, uma menina bonita daquele lado, um vai provocando o outro até passar da rua para o outro lado, vai lá conversar com ela, vai ver que ele conseguiu, os outros não conseguiram, ele pegou o telefone, os outros não pegaram. No mergulho é a mesma coisa. Está todo mundo ali, um mata o peixe. Às vezes aquele peixe é uma circunstância, é o primeiro peixe, é o peixe que estava bom, o cara vai lá e pum, pegou o peixe. Aí esfrega na cara dos outros, os outros são melhores, os outros descem mais fundo, os outros têm muito mais potencial que ele, mas não vão conseguir inventar o peixe. E aí os caras ficam forçando a barra. Meu irmão foi assim, esfregaram na cara dele peixe, mataram uma 10 de 10 quilos, num lugar de 8, 9 metros de profundidade, em cima da terra, na escalvada, na parte norte da escalvada. Um peixe estava flutuando ali, em cima da terra, tinha sardinha e tal, o cara matou. Ah, seu otário, não sei o quê. O moleque ficou doido lá no fundo, querendo mergulhar, querendo mais, e no final do dia, o cara estava cansado de mergulhar na água, estava roxo, tinha mergulhado o dia inteiro. Ele chegou no final e pum, o cara, o dupla dele, um dos 3, olhou, viu ele desmaiado, agarrou de qualquer jeito, não soltou o cinto dele, não soltou o cinto, não fez nada, só agarrou e tentou nadar.
deu 3 nadadas e largou. Largou, subiu para o outro, pelo amor de Deus, não sei o que, o outro pulou dentro d'água, não ficou só olhando. Aí quando meu irmão parou de tremer, ele desceu. Pegaram o corpo, não fizeram nem RCP, eu não sabia, entendeu? Não tinha noção. E aí é uma fatalidade. No dia do Júnior, eu estava mergulhando lá. Eu estava mergulhando lá no navio, lá de fora, estava um tempão sem mergulhar, e eu vi alguém que eu não reconheci que era o Júnior, eu vi que ele estava mergulhando por ali, e vi, olhei, pô, esse cara está mergulhando, será que ele tem experiência para estar mergulhando no navio aqui? E aí eu fiz alguns mergulhos e vi que estava sinistro, estava difícil. Eu matei um dentão de longe, o peixe nadando rápido e tal. Falei, ó, hoje não está fácil de pescar aqui. Tem peixe, mas o peixe está difícil, o peixe está nadando rápido. Tem dia que você para o dentão vai olhar, aí você tem tempo de dar um tiro bom, para não complicar e tudo mais. Mas no caso desse dia, não está. Então eu senti isso e fiquei com aquele negócio na cabeça e fui embora. Aí à noite, me contaram o que aconteceu, graças a Deus. O cara foi salvo e tudo mais. Graças a Deus não aconteceu nada pior. Mas o ideal é a gente passar as informações, assim, essa questão de esse caso de vocês. Se vocês estiverem em grupo, não forçar a barra um no outro, porque cada um tem um limite. Você tem que conhecer o seu limite. Normalmente, quando a gente, às vezes você está conhecendo o seu limite, não, você está morrendo, você está no final. Então, se você for conhecer o limite de mergulho, é o limite que você está desmaiando. Então, você não vai chegar no limite. Você vai devagarinho e você vai se sentir bem. Beleza. Fui um pouquinho além, estou me sentindo bem, tá? Beleza. Vai assim, devagar, degrau a degrau, não vai fazer dos 15 querer ir para os 20. Vai dos 15, vai para os 16, pensa, tem correnteza? Se tem correnteza, já não é mais a mesma profundidade. Eu desço 15 metros, mas 15 metros com correnteza não é 15 metros sem correnteza. Então a gente tem que entender isso e tem que colocar na cabeça. Humildade, tranquilidade para fazer a coisa. Às vezes tem cara que está lá tirando o olho, tem cara que é marrento, tem cara que mata assada, fica te esfrega na sua cara, fica botando pilha. É normal, a gente tem orgulho quando a gente pega mais peixe que outro, né? Mas tem gente que, né, dá uma ostentada. E aí você tem que ir cabeça baixa, uma hora vai pintar para mim, sem forçar a barra, sem passar do que você está acostumado a fazer. E assim, você dormiu mal, seu limite já não é mais aquele que você está conhecendo. Eu, por exemplo, estava acostumado a descer, vou descer no Edson do navio. Beleza. Com correnteza, você vai no Edson do navio? Vou. Mas eu vou ter que dar um pouco mais de ventilação, vou ventilar mais para poder chegar lá. Tô nadadeira, teu plástico, como é que tá? Você tá bem equilibrado? Eu conheço camarada que faz assim e já desce como se ele fosse um Sputnik humano. Cara que desce pesado pra caramba. Esse tipo de peso você só pode usar se você estiver mergulhando a 2 metros de profundidade. Passou de 2 metros, você não pode mergulhar com excesso de peso. Entendeu? Todo mundo fala, é seguro? Pouca profundidade. Mas o pessoal, por exemplo, lá no Mundial, tinha gente que mergulha tão lastrado, principalmente quando tem mar forte, quando ressaca, os caras usam muito lastro. Mas os caras mergulham muito raso. Porque se der uma zebra, cara, se você não bater a nadadeira, você vai morrer afogado. Se você não soltar o cinto, você vai morrer afogado. Porque quando você dá soltou a respiração, você já está afundando. Então, tem que equilibrar isso. Outra coisa super importante é a aquacidade. Todo mundo sabe direitinho o que é aquacidade? A aquacidade é a característica que você tem assim, de adquirir como se você virasse um peixe. Tá? Você está nadando bem, a tua nadadeira está rendendo bem, o movimento que você está fazendo não está consumindo muito ar, você consegue chegar a tantos metros de distância ou descer a tal profundidade também. Não sei, eu acredito que com todos vocês já deve ter acontecido assim, um lugar que vocês estão acostumados a mergulhar. Num determinado dia, vocês vão, descem e param no fundo, que é a nossa pescaria, mais ou menos, aqui da maioria. Ou isso, ou ir atrás da sala e tudo. Né? Mas vamos supor que vocês desçam num lugar, parem, esperem o peixe vir para vocês. E dependendo do dia, você vai fazer a mesma coisa, mas, botei a mão, já estou com vontade de voltar. O que está acontecendo? Aquele dia você não está tão bem quanto o outro. Então aquele dia o seu limite é menor. Na metade do mergulho, vocês vão ver que vocês vão estar melhores. Por quê? Porque você
perdeu, a tua roupa não está flutuando tanto, você está descendo melhor, você começou a abrir o pulmão, você está respirando melhor, você está aproveitando melhor o lado do teu pulmão. Mas tem uma outra coisa que está acontecendo, que as pessoas têm que ficar cientes e com muita atenção, é que ao mesmo tempo você está perdendo líquido e você também está cansando, você está tendo uma fadiga muscular. Pode ser pequena, se você está bem preparado fisicamente, ótimo, você abrir o pulmão, desce o pau, está mergulhando bem, vai continuar. Só que no final do mergulho, normalmente você está com um pulmão gigante, está conseguindo uma apneia ótima, mas o seu físico não está muito legal. Então eu vou contar uma história rápida, mas assim, que comigo aconteceu, que foi o maior perigo que eu já sofri até hoje de morrer. Foi eu mergulhando na área de Abrolhos. Chegou durante um dia pescaria normal, quando chegou à tarde começou a sair peixe de qualquer lugar, não parava de sair peixe. Aí começou a sair peixe dentão. Eu tinha um barco de pesca profissional, estava ancorado na terra, ali era a minha casa, eu estava pescando, de repente começou a aparecer badejo. Aí atirei, matei um, quando atirei um, quebrou a linha, afundou, foi lá para o fundo, com cabeça, uns 20 metros. Aí eu peguei outra valeta e agora vou lá olhar. Aí desci e havia poeira. Na porta de uma toca havia poeira em outra, em 3 lugares, poeira, né, do peixe que tinha entrado ali. Teoricamente ele tinha entrado. Aí eu vou olhar aquele buraco, aquele. Aí desci, todo assim, da meia água, né? Quando eu fui chegando e tal, sentindo bem, olhei um buraco, quer saber de uma coisa? Não vou olhar mais nada. Eu estou tranquilo para ir olhar todos os outros lugares, mas eu vou voltar. Voltei. Quando eu cheguei em cima, eu vi estrelinha. E eu tinha certeza que eu ia conseguir olhar os outros 2 buracos. Se eu tivesse olhado, acabou. Não tinha ninguém comigo, o pessoal estava no bar, o pessoal pescador de linha, não tinha noção de nada. Eu tinha no pau. E eu ia, só porque o bom senso, por quê? Porque quando eu estava ventilando, eu falei, pô, eu estou cansado. Tem peixe pra caramba, mas eu estou cansado. Estou mergulhando desde 7 da manhã, são 4 da tarde. Direto. Então, todo mundo aqui tem que ter essa noção para não passar do limite, para não precisar que um amigo te tire dentro da água. Porque você não vai poder depender dele. Eu, pelo menos, eu não quero depender dele. Entendeu? Se acontecer, que ótimo. O cara conseguiu te livrar, etc. Não vou repetir isso nunca mais. Mas essa situação foi comigo, parecia que estava tudo normal e eu corri o maior risco que eu já corri na minha vida. Outras situações aconteceram, que era uma de pessoas conhecidas, que eu não vou nem mencionar. O cara estava lá numa plataforma profunda, 2 pessoas em dupla, eu mergulho, você me assiste, quando eu voltar, aí você vai e eu te assisto, beleza. O cara foi, mergulhou, matou o peixe, voltou, aí o outro vai agora, pode, vai, foi. Apareceu o peixe do lado, o cara foi, tirou o peixe, ficou trabalhando o peixe, não sei o que, subiu no barco, quando ele foi, cadê o cara? Está procurando até hoje. Sumiu, cara. Sumiu, cara. Porra, você se encarregava, você falou que ia olhar ele, mas também o cara forçou. Por quê? Porque achou que o outro que estava olhando era super-homem também. Não é o caso, entendeu? Pode estar todo mundo assistindo a gente. Pô, acontece direto problema em campeonato de apneia. Agora, na Santa Catarina, o cara morreu treinando apneia, todo mundo na piscina, o cara morreu. Pegaram ele não sei quanto tempo depois o cara teve morte cerebral, já era. O cara bom, treinado, finge melhorar a apneia, etc. Essas coisas, a pessoa, você não pode forçar a barra. Você tem que ter noção das coisas, do teu limite, que você não pode extrapolar esse limite. Isso aí parece pouco, mas é bastante coisa, entendeu? Agora, em relação a peixe, eu estou aí na parte do mergulho, aí nessa questão de, primeiro, passou a noite em claro, você não está bem, você está enjoando, ou você tem, fisicamente, naquela semana você não está legal, anda abaixo do limite, vai para esse... Cara, eu sentei na areia há 40 anos atrás. 40 anos atrás, um amigo meu estava com a esposa e a filhinha na praia, lá na Ilha do Borgo, na Ilha Vitória. Eu sentei do lado do carro, falei, meu irmão,
xinguei ele. Para com isso, cara. Vai pescar peixe na espuma, cacete. Você já pagou 2 vezes, nem te salvou. Você tá maluco? Esse não é o teu mergulho. Mergulho fundo não é o teu mergulho, porque você tem alguma coisa em você que você passa desse limite. Então, 2 vezes o cara tinha pagado, 2 vezes o cara tinha sido salvo. Vai matar pampo na espuma, cara. Faz pesca submarina para você, vai matar pampo na espuma, vai surfar, faz outras coisas, cara. Tá, uma hora tá aqui, ó. Eu falei, botando quase o dedo na cara dele, porque eu me sentia responsável, porque eu era mais velho que ele era da idade do meu irmão. Eu dei esporro e tal. O cara me morre 1 semana depois, cara. Na 3ª vez eu fico com uma égua, vai, força a barra de novo e morre. Eu estou conversando com vocês aqui, eu quero animar vocês a mergulhar, eu gosto muito da atividade, dá para fazer a vida inteira. O cara com 80 anos ele consegue mergulhar e ele não vai conseguir fazer outras coisas por causa da gravidade. É muito bacana, é bom demais, eu adoro pescar um peixe, saber que eu pesquei, comi o peixe, uma delícia, porra, tudo é bom demais. Mas, pô, não vou forçar lá, não vou querer, eu vou pegar mais que você. Pode até querer fazer isso, mas quando você viu o seu companheiro, por acaso, ele fez a opção melhor que você e você não fez a opção, assume. Não vou pegar todo peixe, beleza, mas vai conseguir alguma coisa, eu não consegui. Mas assume e não force a barra, porque se forçar, não tem perdão. Difícil, existem coisas que a gente se arranha, né? Tem esporte que você tem uma cãibra, né? O mergulho também a gente ganha, não tem. Mas a maioria dos acidentes nossos são fatais, então a gente não pode dar mole, não pode passar do ponto, absolutamente nada. Agora eu vou para a parte de peixe. Alguns peixes têm características que são mais perigosos de serem pescados. Eu vou falar, hoje em dia você não pode pegar garopa e tal. Não vou nem discutir essa questão. Vou dizer o seguinte: a garopa é um peixe. Aqui não tem muito. A garopa que tem aqui é mais a garopa de Abros, é um peixe dócil, e você consegue atirar bem nela e não dá problema. Mas a outra garopa, aquela que tem a barriga amarela, essa garopa ela é uma garopa que é um peixe que ela não nada muito forte, ela não oferece muita resistência, mas ela não morre fácil, é muito difícil de morrer. Então eu já tirei a garota um dia, fui tirar no outro dia, ela estava viva ainda. Ela não sai da toca. Por quê? Você pega uma garopa dessa, joga dentro do barco, em vez dela se debater, ela não se debate, ela só se torce. Ela abre a guerra e fica se torcendo, de um lado para o outro. Que é a maneira que ela tem de se proteger. É como se ela fosse assim, eu sei que ele não vai me tirar de dentro da toca, então ela fica abrindo a guerra, é muito forte, mata mergulhador com força. Muita gente morreu por causa disso. Cláudio Coutinho, era técnico do Flamengo, cara, muito querido lá. O cara saiu para mergulhar com um cara que não tinha experiência, mergulhou, foi fazer força com a garota, ficou lá na porta da toca, porque foi fazer força. Outra coisa também, que eu já ia passar para peixe, mas esqueci, é a questão que você desce. Você tem seu limite, vamos supor que seu limite seja 15 metros, você desce. Mas os 15 metros, esse limite teu, é para você descer e ficar parado. Não é descer e nadar, ou descer e fazer força. Né? Tem gente que acha que, não, cheguei nos 15 metros, pode ir lá, arrancar perna, arrancar peixe dentro do buraco, botar as 2 pernas no buraco, fazer força. Quando você faz força, você gasta muito mais oxigênio, você consome muito mais o ar que está no teu pulmão e está te abastecendo. Então você tem que saber disso. Para você fazer isso, você tem que estar acima do teu limite. Se é 15, então eu vou fazer força, mas eu vou fazer força 8 para ver como é que é. Faz um pouquinho. Você tem que tentar fazer um autoconhecimento, cara, o tempo todo, para você sobreviver a esse esporte que não é fácil. Se você começa a pegar muito peixe e ver como é que é, a coisa não é fácil. Depois que você entende do assunto, é tudo muito tranquilo. Mas no começo, qualquer detalhe, uma faca mal posicionada que você não consegue chegar a ela, uma situação que você precisa cortar, ou tua cabeça está preparada para cortar a linha que está te prendendo, na hora que você sentir vontade de subir, experimenta fazer na piscina, você vê a agonia que dá. O cara segura o teu pé que você quer subir, né? Ou se você tem que voltar para cortar uma linha,
Cara, é muito difícil, muito difícil. Por isso, mantenha o equipamento todo liso, sem muita coisa de gancho, que não agarre nada. A faca que seja fácil de ser sacada. A faca tem que sacar com o olho fechado. Fecha o olho e saca a faca várias vezes para saber onde ela está. Se está no cinto, se está na perna, não interessa, mas o lugar que você acha mais propício. Faça isso. Eu usava as facas por dentro da perna, para tirar fácil. Mas aí atirei no olho do boi, a 23 metros, 22 metros, o olho de boi nadou por debaixo da perna, e o tiro pegou no olho. Quando o tiro pega no olho, do lado, não é no olho para dentro. Você pega no olho, pegar na espinha, o peixe para. Mas se pegou no olho de lado, então tirou a visão do peixe, mas o peixe estava com toda a força. Ele nadou desnorteado para baixo, era um cabeço, era parreiral de fora. Então aqueles cabeços meio de coral misturado com pedra, com rocha, ele passou por debaixo da rocha, passou por trás de mim, fez a volta assim, na minha perna e travou. E a minha faca estava aqui. E o peixe tinha a caca presa no meio da minha perna, ele ficou se debatendo, um peixe de 8 quilos, fazendo assim, você querendo meter a mão na faca, como é que você mete a mão na faca? A única coisa que eu pensei, peguei a cabeça dele e joguei de volta. Aí deu aquele tempinho, fiz assim para sair, entrou de novo, 2 vezes, fez 2. Caramba, não deu tempo nem do coração bater mais forte. E aí eu só tinha que pegar o peixe e jogar de volta. Na segunda vez que eu joguei, sabe o que ele fez? Ele nadou para o fundo, se desembolou sozinho, botou o rumo de cima, eu segurei a corda e ele me puxou até em cima. Ele me rebocou até em cima. Olha que cagada. E se o miserável ficasse lá para baixo agarrado, como é que eu ia fazer para pegar a faca e cortar a linha? Eu estou passando para vocês uma coisa que pode acontecer com vocês. Que isso aconteceu comigo. O olho de boi já me embolou algumas vezes quando tiro é no olho. Eu já pesquei muito peixe, muitos anos. Então isso aconteceu nesse calvário, mas aí não tinha terra. Eles só me enrolaram e eu subi assim. Né? O peixe não era grande, entendeu? Aí pegou 2 peixes, 2 olhos de boi pequenos, enrolaram na minha perna também. Aí eu fui subindo assim igual golfinho e consegui subir numa boca. Mas aí você tem que pensar, onde é que eu tenho que botar a faca? Na perna? Nesse caso, eu nunca mais botei. Eu só boto no cinto agora. E estou sempre revisando. Toda hora que eu puder, porque o cinto também ele anda para um lado e para o outro, a gente tem que saber sempre onde está a faca. E se você tira assim, com o dedo só, você tem que olhar para ela. Besteira. Vai fazer. Vê se a sua está fazendo isso. Imagina, prende a respiração fora d'água, prende a respiração. Imagina que você tem que tirar rápido e cortar a língua. Ou solta a respiração, solta, e tira a faca para cortar a língua. Tipo, vou morrer se eu não cortar. Só bota essa pressão aí, sentadinho na cadeira, para vocês verem como é que não é fácil. É difícil. Isso aí a gente precisa trabalhar na gente. A cabeça tem que estar ligada, você fazer, repetir. Questão de peixe. Esse olho de boi tem essa reação. Eu posso falar, aí já é mais acidente. Eu me salvei, uma sorte. Eu estava na coroa da lagosta, a 16 milhas de Abrolhos, a nordeste de Abrolhos, 30 metros só para 9, água roxa. Você vê ela 500 metros de distância, você vê o brilho da coroa, areia branca, no meio do mar, de 30 para 9, com areia branca, imagina coisa aí. Cheio de buraco, lagosta de 5 quilos, tudo paraíso, né? Aí pesquei, fiquei lá na semana, 3 dias pescando, peguei peixe pra caramba, lagosta pra caramba, os badetes estavam dentro de buraco, espaciaram, aí se tocaram. Aí no caso desse, eu tirei um badete, não tocou, um buraquinho pequenininho. Aí eu olhei em volta para ver se o buraco se comunicava com algum lugar, não se comunicava com nada. Aí eu fiquei tentando tirar o peixe, só que o peixe estava de rabo, difícil, fazendo força. Eu peguei, meti a mão dentro do buraco, né, e pegava e ficava fazendo força, não conseguia. Aí botei uma boia, eu já estava para ir embora, estava acabando a viagem. Aí desci, falei, vou descer a última vez. Aí desci a última vez, meti a mão no buraco, fiz assim para procurar o peixe. Né? Quando eu fiz assim, minha mão foi assim, peguei, fiz assim, nada. Mas sabe quando você tira a mão e sobe, você fala assim, não sei se eu peguei uma madeira, peguei alguma coisa, não sei se eu peguei uma madeira. Sabe aquela sensação? Aí estou lá ventilando de novo, falei, será que eu vou dar mais um mergulho? Estou ventilando e olhando para o buraco. Né? Quando eu olho assim, saiu, manso. Caramba, ele saiu assim, meio com a cara para fora, você para saber quem que tinha pegado nele.
Aí você imagina, eu estava 9 horas de viagem, cara. Estava 9 horas de viagem da terra. Você imagina se o bicho tivesse mordido. Ia morder a mão, com certeza. A mão cheia de dedo parece um povo. Para ficar ligado com o caramuru, principalmente com o peixe intocado. Não tocou o peixe, dá uma olhadinha em volta, tenta tirar sem ter que meter a mãozão sem olhar. Às vezes num lugar mesmo, mais estreitinho que você imagina, o bicho vai enfiado. Entendeu? E aí também é perigoso. Eu não estou me lembrando assim, de muita coisa, já assim, de acidente, dessa coisa toda de apagar. Eu nunca apaguei, cheguei perto algumas vezes, mas também pescando muito fundo, pescando no campeonato, que dá, né, o coração bate mais forte e tal, profundidades bem altas, 33 metros e tal, e aí fiz besteira, não respirei legal, e aí quando eu voltei vi estrela. Mas assim, é o que eu tenho de experiência, nunca mais tive esse tipo de problema. Tem 30 anos que eu não vejo estrelinha, não pretendo ver mais, né, limitado a esse tipo de comportamento e se conhecendo. Agora eu queria saber de vocês, cara, o que vocês assim, têm de dificuldade, que tipo de dúvida que vocês têm em relação ao mergulho, à segurança, que eu possa ajudar com a experiência ali, que eu possa ajudar a fazer, o que vocês têm. Qualquer coisa em relação ao mergulho que eu possa ajudar, você me perguntar, porque eu acho que eu falei basicamente assim, que essas coisas, né, não sei se eu deixei vocês com medo, mas eu queria deixar, entendeu? Para ninguém pegar leve, porque senão, se não pegar leve, vai sofrer susto, vai tomar susto, né? Quantos de vocês aí usam faca na cintura, na perna, como é que é? Nunca teve problema para tirar ela. E você tira ela com a mão só? Alguém aí tira a faca com duas mãos, tem que tirar com duas mãos, ou todo mundo consegue tirar com uma mão só a faca? Então tá todo mundo. Os que usam a faca com a mão só. Não, a galerinha que acha que é necessário. Quer apagar peixe com a ponta da flecha, não? Não, tem uma galerinha que acha que é necessário. Eu queria saber uma coisa, porque eu uso faca no cinto, mas a faca que eu uso lá não é uma faca de mergulho específica. Porque assim, eu já tive faca de mergulho mesmo, que é aquela que você aperta o botãozinho e ela solta, né? E eu queria saber esse fecho, se só tem um tipo de fecho, se tem mais de um tipo de fecho, como é que é, o que seria mais fácil também pra gente sacar na hora do mergulho. Porque o que eu uso lá é uma gambiarra lá que eu fiz com arame. Entendeu? Pode ser a gambiarra que for, mas o importante, primeiro, é que ela esteja afiada. Primeira coisa. Outra coisa, faca de mergulho, ela só serve para o mergulhador para cortar a linha e para apagar o peixe. Ela não pode servir para descascar fruta, limpar peixe, pode até fazer isso no final do mergulho. Depois você vai em casa, antes de mergulhar, você vai afiar ela de novo. Porque se ela não estiver afiada, cara, quantas vezes, imagina você lá no fundo querendo voltar, imagina essa situação, querer uma vez, 2 vezes, não cortou, 3 vezes, caramba, quantas vezes você vai fazer? Então ela tem que fazer essa função, e ela tem que ficar numa posição que você tenha fácil acesso a ela. Essa função, cortou a linha, tem fácil acesso, aí essa questão de soltar ou não, você tem que ver essa gambiarra que você fez, se ela está fácil de ser soltada, se você tem controle disso. Se não, você tem que usar uma de mergulho que seja escolher, batalhar, assim, sonhar com a faca até conseguir uma faca que você consiga com uma mão só tirar, né, que fique bem para não perder, né, mas que você consiga tirar e que ela esteja sempre afiada. Isso é imprescindível, cara. Assim, aqui eu tenho lá a gambiarra que eu fiz, com arame lá, assim, dá até para eu tirar com uma mão só, mas eu tenho que treinar mais isso aí. Mas aí a que eu usava antes, era uma que você só apertava um botão e puxava. Só que eu mergulhando, eu não sei o que aconteceu, não sei se eu não encaixei direito, ela acabou soltando, eu perdi a faca. Acontece isso. Entendeu? Aí eu
eu falei assim, não vou ficar perdendo faca todo mergulho. Aí eu comprei outra faca, mas que também estava na medida boa ali, né, pro mergulho e tal, e fiz essa gambiarra. Mas não tá ideal. Então treina a tirar a faca até que você se sinta seguro para tirar a faca numa velocidade que vai te atender. Você tem que imaginar, vocês têm que imaginar um acidente, ou você ficar agarrado, né? E conseguir. Uma outra história aqui também para ilustrar. O camarada estava pescando num lugar raso, mas o cara estava nada, começando, mas nem estava nada. O cara tirou do peixe. O peixe agarrou, ele saiu subindo e ficou agarrado. Ele ficou agarrado e ele ficou assim, puxando, um arpão soltou. E o cara subiu para respirar. O cara estava nem olhando para baixo, estava igual assim, sabe? Igual um animal querendo respirar e por acaso o arpão soltou. Você imagina, quantas vezes a gente dá um tiro na toca e fica lá, não sei quanto tempo tentando tirar o arpão não sai. Com esse cara, o arpão saiu. Então você tem que ter uma faca para cortar, cara. Ou também amarrar bem amarrado, um nó de soltura fácil, que você possa soltar ele facilmente. Todo esse esquema, cara, isso aí é para treinar em casa, não é para treinar com uma balançando, uma ressaca ou na hora que está cheio de peixe. Você tem que treinar em casa, mano. Pode te chamar de doido, pode te chamar de obcecado, mas isso aí é sua segurança. Você tem que treinar o nó, tem que deixar a faca afiada, tem que ver se está cortando, se está sacando ela bem, se com o olho fechado você consegue. Isso são coisas que todos nós precisamos ter. É bom treinar na água também, porque na luva, a água, tudo isso interfere, ainda mais ali que é apertado. A maioria, a gente pega, por exemplo, a gente pega para testar, a gente gosta do arvalete, a gente pega sem dúvida. Aí depois você bota a luva e bota na arvalete, você já é como se fosse outra arvalete. Pô, essa temperatura não é aquela que eu expliquei, cara, eu tô com luva, tem que fazer o que você falou, do jeito que você falou. Às vezes é uma luva velha, né, então bem folgada, aí dificulta mais ainda. Peixe, pô, aí eu vou falar de peixe mole, tá? Eu falei da morega, né? Todo mundo aqui tá careca de saber, né? Enxova, às vezes não demora com enxova, mesmo parecendo que tá matando, faz assim, dá mordida, que tá passando perto dela. Eu já tomei mordida de enxova na mão. E alguém já tomou alguma outra cacetada de peixe aí para poder passar para todo mundo? Eu já a cavalo mordeu minha mão, cortou o terrão. Mas ela fez assim e atacou? Cabaçada. Ou você enfiou a mão dentro da boca dela? Tinha um pouco de peixe de dia, aí o barco, na matando, eu tô na fieira. Aí esse peixe era maiorzinho, eu falei, o barco tava meu irmão, eu fui botar na fieira. Aí nesse que eu tava aqui assim, eu fui ajeitar, botar a mão na boca dela. Aí eu senti que ela mordeu, eu puxei. Quando eu puxei, o dedo já tava assim já. Pergunta se pode pescar mesmo, entendeu? Já pegou, se veio com a bagazinha. Mas você é casca grossa, né, cara? Se fosse eu, ia amarelar, olhar aquele sangue jorrando e tudo, eu ia amarelar. Só parecia fumacinha, mas mas aí a gente tem que ficar ligado em relação a isso, cara. Muito ligado. E tem um veneno potente. Tem algum tipo de loca, E tem pessoas que têm alergia, tem que ter essa questão também, porque às vezes para um o cara toma e não acontece nada e para outros. Quando eu consegui chegar em casa com o instinto, ferver água do terrão dentro para tentar pensar em fazer tipo um hospital, alguma coisa. Aí minha esposa pegou na internet lá e por acaso, esse fato de você botar a mão na água quente quebra a proteína do veneno. Ou o que eu fiz com o instinto, sorte. Mas, não, vou te cagar na boca. Ferver, ela assim, né, baixa pressão, ânsia de vômito, incha a mão, cabuloso. Tudo isso. Sai hoje, sai o gosto na boca, o gosto de remédio, dá seu veneno. Está sendo envenenado, né? falando da faca, fala também da fácil abrir o cinto. Já me salvou uma vez, foi a técnica de abrir o cinto, né? Tem na cabeça que você vai dar ruim, então já vou abrir o cinto. Tem gente que tem medo de perder o equipamento. Salvou. Perde a vida. Tem detalhe, se você, eu vou abrir o cinto e vou segurar ele com a mão. Não faça, porque se você estiver prestes a apagar,
seu dedo vai contrair, você vai segurar o cinto. Aí você vai afundar com ele segurando, só vai soltar mesmo quando você já tiver mais jeito. Então aí a pessoa tem que saber abdicar do cinto, caso chegou no limite. Tive que abrir o cinto 2 vezes. De olho grande. Eu agora, nesse treinando lá, eu tive um problema assim, de garoto. Eu fiz coisa que garoto costuma fazer. Por causa do peso que a gente usa mais, eu estava usando 8 quilos na cintura. Eu pedi a minha esposa para fazer uma alcinha que passa por aqui, por baixo do cós aqui, para que o cinto não fique caindo na hora que você faz o pato para descer, o cinto não cai aqui no seu tronco. E é ótimo, fica seguro e tal. Só que ela fez direitinho e deixou um lugar para eu poder puxar, caso não precisasse, você tira, né? E ele fica solto. Só que ele ficou muito longo, aí eu fui cortando. No final eu cortei na medida e a ponta que ficou não dava para puxar. Aí tinha um emissário submarino, eu estava fazendo reconhecimento da área. Esse emissário estava de 23, 24 metros, desce para 31. E são tipo umas chaminés assim, que saem o resto, né, do esgoto, mas não estava nem saindo. E aí eu fui descendo, eu estava com um peso laço para mergulhar no raso. 8 quilos era para mergulhar mais assim, de 3 a 8 metros. E aí fui chegando muito rápido. Aí cheguei, olhei o lugar, não tinha muita coisa, e vi um badejo, abadejo que fala. Então, é como se fosse um bacalhauzinho assim, um peixe marrom, bobo pra caramba. Aí eu fui nadei pra cima dele, só que eu fui nadando pro fundo, né? Aí fui nadando pro fundo, não sei que profundidade, mas já estava apertando o peito e tudo. Atirei nele. Quando eu atirei, subi, comecei a subir, e aí tinha duas coisas. Eu ganhei minha nadadeira, eu pedi para comprar, o cara me deu de presente. Só que o cara mandou a nadadeira mole, muito mole a nadadeira. Então eu nadava assim, não fazia força nenhuma, mas também não saía do lugar. Aí e olhando para cima, eu falei, caramba, eu vou ter que precisar de tirar esse cinto. E se eu tirar o cinto, eu tenho que tirar esse segura-cinto aqui que vai me atrapalhar. Aí meti a mão uma vez, cadê que eu acho a posição? Estou nadando. Meti a mão segunda vez, não tira. Aí já vim, e aí a cabeça, bicho, aí o coração já estava tranquilo. Aí cheguei, já não cheguei, falei, caramba, ainda bem que eu estava bem de fôlego, porque senão eu tinha feito besteira. Então essa coisa de amarrar alguma coisa, o cinto, que deixa ele safo, tudo de vocês tem que estar muito memorizado. Tipo, solta aqui, se acontecer isso, eu tenho que soltar aqui, solta isso sozinho, vê se o cinto cai, solta lá, solta na piscina, para ver como é que é a soltura do cinto, ou no lugar raso que você estava, onde é que está, para poder treinar essas coisas. Você vai perder pouco tempo, mas vai deixar, você vai mergulhar muito mais seguro e vai eliminar, né, a chance que você teria assim, de sofrer um acidente. É muito mais interessante você fazer isso. Naquele dia lá do Bebus lá, perdemos o lastro. Juninho pegou o lastro, colocou o lastro, a borracha no cinto, né? Tinha uso normal aqui, né? Ele foi e dobrou por baixo, assim, 2 voltas ainda. Pra me safar aqui lá no fundo, amigo, fala pra você, hein? O meu saiu fácil, mas o dele demorou uns 10 segundos pra tirar, desamarrar aquilo ali no cinto dele. Só perder muito tempo, entendeu? Poder tirar aquilo ali, subir pra cima. Material de pesca tem que estar todo safo, corda. Cara, cansa de morrer pescador. Os caras jogam a cara até, agarram o pé e vai embora. O cara vai embora junto. Então, tem que estar ligado com corda, a linha da cartilha, a linha da boia, tudo tem que estar sempre esticado. Aquele esquema, tirou o peixe, aí subiu, bota uma boia, deixa esticadinho, aí sim. Agora esse negócio, dá um tiro, tem boia, larga de qualquer jeito, a balete, aí fica aquela linha fazendo assim. Hoje em dia, todo mundo está gostando de usar Dyneema não quebra fácil, e é fina, embola muito mais do que o nylon. Aí numa situação dessa, dá uma voltinha, Dyneema já envolou, meu Deus, aí eu tive tempo para mexer com a luva e soltar. Ô Paulo, referente ao cinto, para voltar ao assunto, na sua opinião, qual é a
usar o marselhês. Não tem essa experiência. Muita gente fala que é melhor de soltar o marselhês. Só que eu também já vi que você pode puxar, o pino do marselhês pode abrir e pode voltar. Se ele voltar enquanto está saindo, ele agarra de novo. Eu acho que se tem que acostumar a usar o cinto ou tradicional, o marselhês, vai estar sempre ligado. Não pode ter um marselhês que tenha 1 metro a mais. Já vi esses caras usando um cinto e ficam fazendo assim, parece mais um atrator, sabe? E aquilo ali, pô, para embolar, para atrapalhar, tem que deixar o material todo revisado, tudo no esquema. Soca na medida. Exatamente. E a questão também de mergulhar pesado demais, eu não sei como é que vocês mergulham. Como é que vocês mergulham em relação a quando vocês começam a afundar sem nadar? Quem que começa a afundar a 5 metros sem nadar? Se vocês nadarem 5 metros para baixo e pararem de nadar, vocês vão subir ou vocês vão descer? Sim, mas depende da profundidade. Se você estiver mergulhando a 5, então eu vou te aconselhar a usar tanto lastro que quando você chegar no 5 você fica ali. E para subir no 5 você tem que fazer um pouquinho de força, porque 5 metros em tese seriam 7, 8 segundos no máximo. Então você não está correndo risco. Agora 25, aí você está a 30 segundos da volta. Aí você já tem um tempo, né? E se você estiver pesado, né? Eu mergulhei bastante tempo com o Rodrigo Pitano. Ele adora mergulhar super lastrado. Então, vai bem fundo, mas na hora de voltar fica mais complicado, né? Você só vira assim, você consegue até uma apneia ótima, porque pô, você não fez força, não fez nada. Aí você vai ficando, na hora que você vira, começa a nadar e vê que você não está saindo, não está andando na velocidade que você teria que. Você tem que começar a flutuar pelo menos a uns 15 metros, você tem que estar começando a flutuar, porque se você usar uma coisa negativa, que você tem que ficar nadando até 7, 8 metros de profundidade, você vai fazer muita força para voltar. Você tem que usar o contrário, você tem que fazer força para descer e não para voltar. Isso é a questão da segurança no mergulho, é assim. Tem gente que não usa, mas é assim. Isso é até mais confortável, né? Você desce, você faz força, você faz mais força para descer e tá levinho para subir. Para mim é muito mais confortável, isso aí já pensei na prática. Com a nova de 5 milímetros tem que usar muito peso, para descer vai de boa, mas para subir é um sacrifício. Imagina os caras usando roupa de 7, de 9, os caras com 14 quilos, 15 quilos de lastro na cintura. Aí usa colete também, né, o Paulo? Colete de lastro. Quem falou? Eu não ouvi, alguém falou? Colete de lastro. Colete de lastro. Lá na Europa eles usam muito colete, de peso, que é muito grossa a roupa, né? Até na assim, canela. Para o lastro não ficar só na coluna, né? Mas eu usei assim, o fio colete não é muito confortável para você tirar. Ele sai mais atrasado do que o cinto. Meu, se você tiver que tirar, aperta aqui, tira aqui, tem que tirar esse braço, tem que tirar o outro, o cinto você desce. Se você estiver mergulhando no fundo, é melhor você botar tudo no cinto. Fazer um movimento só para tirar caso aconteça. Entendeu? Falando sobre segurança na subida na descida, acho que antes do afogamento ainda tem um time ali que a gente tem a chance de salvamento, né? Não sei se o pessoal vai falar sobre isso, mas quais são as suas recomendações? Primeiro, não sei que o senhor já falou sobre o autoconhecimento, né? Conhecer seu corpo, respeitar os limites, mas as dicas de segurança que a gente pode fazer tanto para nós ou para ajudar algum amigo. Naquele momento que você percebe que ele está entrando no estado de afogamento, não no afogado, né? Eu acho que o afogado o pessoal deve falar, mas naqueles minutos que a gente tem ali nesse intervalo. Cara, aí é o seguinte, você vai ter que ser menos pescador e mais salvador. Você vai ter que estar mais preocupado com o seu amigo do que estar preocupado com pescar. É raro isso. Porque normalmente a gente está preocupado com a pescaria. Entendeu? Quando o cara faz a merda, desculpa a palavra, aí que você vai tentar agir, né? A primeira coisa é botar para fora, botar a cabeça para fora, né? E dobrar o pescoço, abrir as vias para o cara poder acordar, dar um tapa na cara dele, entendeu? Agora, existem situações, por exemplo, o cara que estava com o meu irmão,
Ele falava, Paulo, você mergulha mais fundo que eu. Se algum dia você apagar, o que eu vou fazer? Eu falei, não, você vai me dar um tiro e vai puxar lá de cima. Cara, não, vou dar um tiro na sua nadadeira, não. Encosta a arbalete em mim, encosta o arpão em mim assim, ó, num lugar que não tem a ver, atravessa e você puxando. Porque você não vai aguentar segurar 20 metros. Quem consegue pegar uma pessoa a 20 metros de profundidade e sair carregando, cara? Você já experimentou tentar fazer isso? É peso pra caramba, porque tem um atrito da água, aquela coisa toda. O cara tá com o pulmão alagado, provavelmente. Esse começa a alagar rápido, o cara já está desmaiado, começa a ficar pesado, complica demais, cara. Então você tem que fazer a coisa mais fácil possível, cara. Ou treinar isso com o teu grupo. Você tem um duplo lá, eu vou descer a tal profundidade, você vai descer e vai me buscar. Como é que você vai fazer? Vamos fazer isso. Aí pega lá, puxa pela cabeça, puxa. Vê de que maneira que você vai fazer. Vocês treinem isso. Isso é uma coisa muito, muito útil e necessária, é a questão de sobrevivência. E a gente acaba deixando isso tudo para terceiro plano, está nem aí, a maioria das pessoas não se preocupa com isso. Entendeu? Agora, nós temos que nos preocupar em não forçar a chegar a esse ponto. É isso que eu estou tentando fazer aqui, né? Tentando mostrar situações que a gente pode chegar a acontecer uma síncope, né? E só acontece se a gente forçando a barra. Se você não forçar a barra, você não vai ter síncope, não, você não vai desmaiar, não. Entendeu? Se você está acostumado a fazer uma coisa, vai repetir aquilo tranquilamente. Mas é lógico, se tiver alguma emergência, você vai fazer da maneira que eu falei, que não é uma maneira completa, mas a primeira coisa, botar o cara para fora, para a tona, para a superfície, dobrar o pescoço para trás, para abrir as vias, né? Em teste, se você não conseguir chegar no mar, aí você vai ter que ventilar, você vai ter que fazer massagem, mas aí ele vai explicar, entendeu? Mas basicamente assim, o sufoco vai fazer isso. Né? Como é que foi o esquema com o Júnior? Como é que vocês fizeram? Você foi? Foi você? Então, como é que foi? Conta pra gente assim, que é uma experiência que está totalmente ligada, né? Foi muita sorte, cara. Muita sorte, ou seja, se eu não tivesse ancorado talvez em cima do mar, talvez seria mais difícil. Sim. Entendeu? Mas aí tem a parte dele. Não, aí tem a parte dele, que é a parte dele que... Então vamos lá, primeiro capítulo, segundo capítulo.
tava, falei, pô, vamos embora pescar na parte de terra, parte da terragem de fora, né? Conheci um pouco ali. Eu fui na parte mais funda, não vi nada. Onde eu te cumprimentei, a roupinha meia camuflada. Falei, pô, beleza. Desci lá, não vi peixe. Aí eu falei, Juninho, ele desceu, eu falei, não vi peixe também não. Eu falei, Juninho, bora pra parte alta, fica mais pela pedra. Aí chegou a descer lá embaixo, vi dentão, tem uma placa que vai para areinha. Aí eu falei, vou descer um pouco mais fundo, vou dar por baixo para tirar por cima. Tá espantando, porque estava correndo muito, não estava chegando. O peixe estava espantando. Sim, eu falei, pô, vou descer mais por fundo, vou ver se ele ligar me ver por baixo. Tem a placa que tem a parte que tem acesso. Aí Juninho, tem dois dedos embaixo, me dá uns 3, 4 quilos, tem um menorzinho. Aí Juninho, beleza. Aí vitilei. Quando eu fui descer, e a Dailema soltou da borracha. Falei, caraca. Aí eu fui amarrar ali e falou, tentando a filmar, vou descer. Aí a gente desceu, eu fiquei de olho nele. Aí eu amarrei, e quando eu armei o segundo, as duas borrachas, aí já subiu com a cola pra cima já. Aí quando eu olhei pra de uns 6 metros, ele já soltou assim, já soltou, tremendo já, soltou com a barriga pra cima, né? Eu assim, já caí. Eu respirei, desci, vi que quando eu peguei por trás, ele pesou muito, soltei a arma, soltei meu cinto, aí agarrei ele, subiu acima. Falei, papo bom, aí chegando em cima lá, o cinto dele travado aqui, o olho virado. O olho virou. Ele estava o quê? Uns 6 metros, profundidade de 7 metros? 6, 7 metros, já pagou essa profundidade. E a 6, 7 metros, você tem que soltar seu cinto. Meu cinto. Se você não soltar seu cinto, você passar um sufoco para levantar ele. Aí vocês imaginam qual é a dificuldade de levar alguém, de puxar alguém. Então o negócio não é brincadeira. Não é, negócio sério. Aí chegando em cima, eu botei a massa dele, tirei a massa do rosto. Primeira coisa, tirei a massa do rosto, botei pra cima aqui, ele ficou apagado. Querendo voltar, apertei no meio, dei uns tapas nele, voltou. Aí eu peguei, tirei a massa, pôs na mão aqui, aí por trás, na hora que eu tentando agarrar tudo, eu por trás dele, tentando agarrar, ele, calma, sangue, dando sangue pela boca, falei, calma, velho, tá tranquilo. Aí comecei a gritar, ajuda aqui, gritando, entendeu? Todo desnorteado, achando que era peixe. Só que, velho, é brabo, cara, é brabo, muito sangue. No barco ele desmaiou quando foi chegar ali perto do barco, do negócio, ele voltou meio desnorteado, aí ele apagou. Aí ele pegou o braço, chegou no outro, próximo do barco, ele acordou. Tinha uma roupa dele, que estava pedindo para tirar a roupa, tinha uma parte em cima dele, não conseguia respirar, botando um pouquinho de lado, para ele poder ver se ele soltava, que ele engoliu um pouco a água. Isso aí foi para frente. Aí lá ele começou a desmaiar também, aí bem não vou para terra. Pra terra, porque o negócio tá bravo. E daí pro SAMU, o SAMU chegou lá na praia do campo ali, dos ambulâncias. Chegou lá e tava muito desmaiado, tava ruim, tava branco. Então, vocês imaginam que isso aconteceu com um cara que desmaiou rapidinho, e foi salvo. Foi posto para fora rápido, com a cara para fora d'água, foi posto no barco rápido. E mesmo assim ainda aconteceu a opção de coisa. Então você imagina uma situação que o cara fica lá e o outro passa. Aconteceu uma coisa, que essa eu vou contar e vocês vão rir, porque parece até uma piada. Os caras lá no Rio de Janeiro saíram do Marimbás, que é um clube que tem em Copacabana, pertinho, assim, de frente para as ilhas praticamente. Os caras saíram para pescar e foram na ilha chamada Redonda, ilha lá de fora, a mais fora que tem, no Rio de Janeiro. Quando eles estão chegando na Redonda, eles viram uma boia. Aí eles chegaram perto da boia e ficaram esperando o cara. A água estava parecendo boa, mas eles ficaram esperando o mergulhador subir. E o mergulhador não subia. Aí os caras, um cara pulou dentro da água. Quando pulou dentro da água, viu o cara apagado lá embaixo. O cara desceu, pegou o cara, botou na lancha, rasgaram a roupa dele para fazer massagem, fizeram tudo. O cara não voltou. Apagou. Aceleraram e foram embora para levar para o Corpo de Bombeiros, que o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro é ao lado do Marimbás. Então foram levar para o Corpo de Bombeiros para uma ambulância, para tudo mais. No meio do caminho, o cara acordou e queria brigar com os caras porque tinham rasgado a roupa dele. Olha só a loucura.
Então, o Eduardo quase morreu, ficando poucos segundos, vamos dizer assim, né, depois de apagar, né, vamos botar aí, que sejam 30 segundos nessa brincadeira, esse tempo que ele viu chegando, pegar e bota e tal, 30 segundos. E esse cara estava debaixo d'água, os caras ficavam esperando ele subir. Os caras devem ter ficado, sei lá quantos minutos, e você tem ainda a condição de salvar um ser humano. Mas é um negócio assim, o que eu estou falando é uma coisa que aconteceu, que todo mundo conta, né, que é uma coisa que virou uma história conhecida de todo mundo no Clube Marimbás. Esse cara é conhecido, ele é piloto de helicóptero, ele conta a história, é Lúcio Palma, o nome dele. Então, assim, eu posso dizer que é verdade porque realmente várias pessoas testemunham, inclusive o próprio cara, né, falou. Agora, a gente não vai contar com isso, né? Porque no caso, né, meu caso que eu sinto até hoje, né, meu irmão, que eu perdi estupidamente, ele tremeu, o Juninho tremeu ali e o cara tirou. O meu irmão tremeu, estava tremendo lá embaixo. Dava tempo de descer, tirar, fazer RCT. Mas aí ele vai ensinar certinho como fazer, né, para que, se algum dia aconteça alguém conhecido, eu acho que vocês não vão dar esse mole. Eu acho que a galera que está ouvindo aqui já está com a cabeça suficiente para não fazer essa besteira, né? Todo mundo aqui, não é nenhum menino, né? Está todo mundo que tem noção, né, do que pode fazer e o que não pode. O peixe não vai valer a sua vida, você vai arriscar a vida por causa do peixe, você pode pegar o peixe lá na frente depois. Não tem necessidade, né? Eu acho isso. Eu estou aconselhando, né? Eu pretendo agir dessa forma. Mas aí cada um é dono de si, né? E é responsável por si também. Então tem que ver. Alguém quer falar algo? Só sobre esse caso aí, eles ainda estavam dois, né? Para poder colocar o Júnior no barco. Então aí é uma situação mais fácil. Mas não tenta colocar sozinho na água como apagado em cima do barco. É muito Cara, pesado. É muito difícil. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Mas eu já tive um treinamento bem básico mesmo sobre isso aí. Quando eu morava no Rio de Janeiro, o pessoal lá costumava fazer essas palestras, passar treinamento pessoal. E teve uma vez que eles fizeram isso, eles fizeram uma manchinha, cara, de, sei lá, 50 centímetros de altura de borda. Irmão, para botar um dupla pra cima, sozinho, na piscina já é difícil, a gente fez lá no canal, cara. É praticamente impossível, sem técnica do cara. Tipo assim, era um cara do corpo de bombeiro, ele ia lá, botava o cara lá, não sei o que, e jogava o cara pra cima. Aí quando era gente, ele morria afogado. Morria afogado. Em tese, o ideal é você pensar, não, se acontecer comigo, ninguém vai me ajudar, então eu não vou dar mole. A gente tem que pensar isso. A gente não tem que ficar pensando assim, pô, eu vou treinar para conseguir salvar alguém. Mas para a gente, não vai ter ninguém para salvar a gente não. A gente vai ter que se virar para não entrar nessa rodada. Porque depois que descer a ladeira, cara, para subir é difícil. É o caso que a gente está vendo aqui. Então assim, eu acho que é legal a gente dividir essas experiências, né? As experiências que eu tive, que eu conheci, que eu ouvi. Isso é importante porque, pô, a gente vai viver um negócio sem precisar de correr risco, né? Vocês já ouviram as coisas, pô, já sei como é que é, não vou fazer a mesma coisa, né? A gente aprende. E aí a questão, se vocês têm alguma coisa mais para contribuir, senão eu vou passar para ele falar o básico que, né, que a gente precisa. Já perdi um amigo, treinador aqui, na verdade, foi assim, entendeu? Aquele, você desce, você está lá na espera do peixe, aí nas últimas você vê o peixe, você quer ficar um pouquinho, deu um tiro no peixe, o peixe deu um rebote nele, ele não conseguiu subir, só acharam ele no primeiro. Quer dizer, às vezes você vê aquele peixe passando, você está nas últimas ali, sobe, fica, deixa o peixe. Se tiver que ser seu, aquele peixe vai ser seu, você vai descer esse baixo dentro do mundo. E às vezes o cara se apega na adrenalina, pô, vou matar um peixão, sei lá o que, é foto, é onde o cara acaba indo não voltando mais. Agora, você não tem que pensar que é só você que está ali, você tem uma família em casa, esposa, filhos, mãe, pai, alguém está te esperando. Então. Aí só foram achar o rapaz no outro dia, né, o pessoal foi lá na moto, hein? Na moto também. Mas foi até um amigo meu, Thiago. Ele estava do nosso lado quando estava mergulhando junto. Foi, né? Ele já estava meio baqueado quando a gente parou o barco. Ele estava com a nadadeira no rosto, ainda até brincaram que eu ia mergulhar não, ele, pô, tô um pouquinho cansado. Aí apareceu o peixe só no final da tarde. Isso, quando ele... Quer dizer,
Não, e a questão de você estar cansado, anda abaixo do limite, vai pescar no raso. Fica com a carretilha sempre pronta para soltar a linha do peixe. Bota a linha mais fina dentro da carretilha, pode botar grossa mais na ponta, mas para que você possa ter bastante linha para dar para o peixe caso ele vá embora, porque aí depois você recolhe, bota uma boia, faz aquela coisa com calma. E você não precisa parar de mergulhar quando está cansado, mas você tem que mudar o ritmo. Você tem que ventilar mais, descansar mais entre um mergulho e outro. Você tem que trabalhar com a cabeça. Você não precisa parar, mas você tem que trabalhar, porque senão você não entrar no... O fato da gente é sair de casa preparado para aquele dia. Eu vou para tal lugar. Então, tal lugar eu já vou com aquele pensamento. Eu vou lá vai ser mais fundo, então meu tempo de descanso vai ser maior. Vou para um lugar que é mais sequeiro, mais lá. Beleza, aí vai mais relaxado. Vai mudar o lastro do seu cinto. Você vai trabalhar vai mudar, vai mexer nisso. Outra coisa, quando você começa a mergulhar, você está com uma flutuabilidade. 2 horas depois, você está com menos. 5 horas depois, você está com muito menos. Porque você urinou pra caramba, perdeu líquido pra caramba, a sua roupa encharcou, ela não está flutuando tanto. Então é como se você tivesse colocado mais lastro no seu cinto. Então você tem que tirar lastro para você poder ter a mesma flutuabilidade que você tinha antes, para não ter que ficar fazendo força. Senão você vai cada vez ficar mais negativo. Às vezes eu vejo o cara mergulhando aqui, no peso, vai lá para a moto com o mesmo peso, fala, rapaz, lá é diferente, fala, rapaz, cuidado, lá é diferente. Vou parar, o cara mergulhando a quartinha, o cara tá com a gente, o mastro tá mergulhando da noite, para matar a lagosta da noite, rapaz, tira esse lado do seu, não, tá doido, eu só chego pra esse casinho, vai lá, mano. O que você, nessa situação, vocês têm que sair de perto de um cara desse, porque você vai ter problema com ele. Como é que você sai de perto do cara? Vai o cara pagar? Você tem que estar... Não, você tem que sair, eu digo assim, da convivência. Você tem que dizer, meu irmão, você está botando em risco a sua vida, você vai me arrumar um problema, então eu não quero mais pescar com você, porque você não está querendo aceitar uma coisa básica de segurança. Então tem que ter algumas coisas, é a mesma coisa que você está dentro de um carro, aí você quer que o cara bote o cinto, o cara não vai botar o cinto. Em tese, eu sou o último cara para falar disso, mas nessa situação, o cara não quer ter a segurança, então ele não vai. Aquele dia que eu fui lá, você falou dos caras que estavam subindo e descendo, né? Você até comentou, eu até lembrei de falar. Tem uns caras aqui também, esses dias, caiu na água, tinha muita gente assim. Aí, como o lugar é pequeno, né? Todo mundo tá perto do outro. Mano, o cara descia 20 metros, tirava um parou, subia. Eu descia, tirava um parou pra estar dando um cara descansado, safando o peixe, o cara ia te descer pra trás do outro. Rapaz! É bom, eu sei que você é bom, mas eu não acompanho. Tem que ver por quanto tempo ele consegue fazer esse ritmo, porque tem gente, realmente agora, eu por exemplo, Você falou aquele dia, eu falei, caralho, aquele dia me deu medo de ver os caras, mas esses caras estão com vontade de ganhar dinheiro. Eu fiquei com o cara que me recebeu lá na Espanha, que dizia pra mim que ia me ensinar tudo, que não sei o que conhecia tudo. O cara é um monstro mesmo. O cara é assim, o cara pula dentro da água, ele praticamente não respira e o cara desce 20 metros sem respirar por trás. O cara dá uma puxada assim e já está em 20 metros. Só que aí depois eu fui ver que ele fazia isso, mas ele não conseguia matar peixe. Ele fazia isso mais para me impressionar, a descer rápido, entendeu? Mas o cara fazia isso, mas ele só fazia assim, dava um voo e já subia de novo. Então você tem que ficar ligado em relação a isso. Você tem que se controlar, você tem que determinar quanto tempo você tem que descansar para fazer. Não é um cara que está ali, que está matando mais peixe que você. Você vai acompanhar um cara e vai forçar a sua barra. Você tem que saber dizer, não, esse ritmo aí, até porque às vezes o cara está naquele ritmo, mas daqui a 1 hora o cara já acabou, não faz mais nada. Fica lá em cima do barco sentado e você vai lá no seu ritmo médio, você vai lá e fica o dia inteiro pescando. Então você tem que imaginar, tem gente que é 100 metros raso, tem gente que é maratona. Então você tem que saber o que você quer ser. No mergulho, o certo é maratona. Você vai com calma, vai mantendo o ritmo e vai fazendo o que é necessário fazer. Agora, os outros que vão querendo fazer coisa muito rápida, o cara pode até chegar perto antes do peixe em si,
mas depois ele não continua, depois não tem mais energia para continuar esse ritmo. Basicamente isso, às vezes o cara dá um tiro errado. Se você precipita, dá um tiro errado no peixe, aí você arruma um problema. Né? Certo que o peixe está o tiro na posição que você puxa ele, faça menos força, não tem muito trabalho. Às vezes é melhor você dar 3 mergulhos até ter uma posição certa para você atirar no peixe, para que ele não te dê trabalho. Porque às vezes você chega lá, pô, dá um tiro e acabou, pronto. Aí você vai dar 10 mergulhos depois para atirar o peixe. E do outro jeito você deu o tiro certo, o peixe morreu, sobe fácil. Isso tudo, ó, na cabeça. Mergulhador tem que ser malvado, cara. Malvado. Tem que ser covarde. Você tem que ficar na posição de vantagem em relação ao peixe, para que o peixe não faça você correr risco. Entendeu? Nessa situação, não vou arriscar não, deixa lá. Daqui a pouco ele dá mole. Aí você vai de novo, com calma, tem uma hora que o peixe te dá condição. Se não der, vai ser para outro dia. Né? Você tem que ir de cabeça fria, para outro dia e pronto. E aí a gente vai continuar mergulhando. Né? Eu tenho uma dúvida. Assim, na internet tem muito vídeo ensinando a parte respiratória, ensinando de apneia e tudo. E você teve toda essa caminhada, né, mergulhando com vários mergulhadores, várias experiências. Qual a respiração que você utiliza e recomenda assim para os mergulhadores estar fazendo? Porque às vezes o cara vai ver na internet uma respiração, como a carpa, por exemplo, que às vezes é o cara que está treinando um recorde de apneia, que ele faz numa piscina com a gente ali. Se ele usar isso aí no mergulho, na pesca sub, a chance dele pagar muito maior. Então uma respiração assim que você recomenda, que você viu que funcionou, que permite fazer a maratona do mergulho. O que eu faço, assim, já é uma coisa comigo, cara. Eu não sei se todo mundo vai se adaptar. Sim. Mas o que eu notei que melhora a minha apneia, porque o que acontece? Ninguém respira o ar todo que está no pulmão. Quando você respira, você tem uma parte do seu pulmão que eles chamam de volume de ar residual. É um ar que você não usa. Então o seu pulmão não fecha todo. Então você tem quando você respira do jeito que eu respirei, tem uma parte que eu não inflei, que já estava com o ar, já tinha sido utilizado. Então o pulmão é como se o pulmão trabalhasse 75%, sei lá, não sei quantos por cento, mas ele não trabalha 100%. Você não consegue tirar todo o ar viciado que está no teu pulmão. O tanque é a reserva. Sem pensar nisso, de garoto, eu comecei a fazer uma respiração, eu respiro normal, aí quando o meu coração está normal, quando eu estou equilibrado, quando eu estou com o coração rápido, eu faço assim, eu expiro, eu faço uma expiração forçada, o máximo que eu posso. Então eu faço como se fosse como se eu pressionasse a barriga, pressionasse o pulmão, para que saia um pouco mais desse ar que está viciado e que quando eu respire, entre um pouco mais de ar melhor. Então eu notei que com isso eu consigo uma apneia muito melhor. Eu notei. E talvez vocês façam, não é perigosa essa técnica, você não vai aumentar sua frequência cardíaca, não vai aumentar nada, você vai só. Aí você respira normal, mas não pode ficar fazendo muito, porque teu coração vai aumentar. Aí você vai começar a enganar o seu sensor. Você vai enganar quem te manda subir. Se você ficar o tempo todo tentando respirar de uma maneira muito artificial. Então o que eu faço de vez em quando, eu faço isso, ou quando eu preciso mesmo ir mais fundo, eu sei que eu vou ser mais exigido, eu vou, acalmo, paro, tento fazer o batimento ficar o mais baixo possível, e faço 1, 2, até 5 vezes, às vezes eu faço isso, me sinto bem, e aí nisso eu vejo que a apneia foi melhor. Essa realmente é uma respiração que, para mim, resolve bem. E ela é muito utilizada. Só que o perigo é a pessoa ver um outro vídeo que é uma outra respiração e querer fazer, né? Para não confundir, para você hiperventilar e depois tem gente que volta assim e não consegue nem respirar e fica com os olhos. E essa respiração é a diafragmática, quem pesquisar na internet. Agora, hiperventilação, carro, qualquer outra respiração só vai te ferrar. Vai aumentar muito o apagamento. Então aí vocês desenvolvam vocês mesmos a técnica para melhorar, né? Mas sempre sem muito exagero e
compartilhem isso, ou estudem, leiam, vejam as pessoas fazendo. Deve ter muito vídeo na internet para você ver o que o cara está fazendo, para ver se você se adapta. Porque você não vai pegar de um dia para o outro, você vai querer fazer aquela super respiração para descer, né, muita profundidade. Tem gente que se dá bem. Eu não consigo descer abaixo de 40 metros, eu nunca cheguei a 40 metros de profundidade. E parece que é um limite que existe para certas pessoas e tal. Eu sinto que a máscara cola na cara, assim, quase que joga meu olho para fora. Aí tem um amigo meu que fala, não, mas eu solto um pouquinho de ar, assim, pô, mas eu estou a 38 metros, se você soltar um pouquinho de ar na máscara, é uma sensação meio estranha, entendeu? Até porque o ar que você tem que soltar é maior, porque você está quase a 4 atmosferas, né, 5 atmosferas, então é complicado. Então aí você tem que andar de centímetro em centímetro, não de metro em metro. Vocês têm um limite de vocês. Eu desço 10 metros, beleza. Agora vou ver se eu consigo chegar até mim quando eu estiver correndo, se eu chego lá. Algum dia que eu estiver bem, eu tento 11. Vai aos poucos. E aí eu acho que todo mundo que não fuma, que não tem uma vida desregrada, faça muita loucura, coma bem, se alimente, o cara vai descer 20 metros tranquilamente, sem querer menosprezar ninguém. Você vai parar, vai respirar, vai usar a roupa certa, vai usar uma nadadeira que tenha uma boa impulsão, vai bater a nadadeira de forma mecanicamente, você não vai forçar demais, não vai acelerar demais. A velocidade econômica, tipo uma velocidade de cruzeiro de lancha. Em vez de você botar o máximo, você bota o máximo e depois reduz tantos por cento. Então, no caso, você vai nadar e aí vai nadar o suficiente para descer, vai soltar um pouco, e aí eu tenho certeza que você compensando, todo mundo compensa aqui com a mão, ou tem gente que compensa sem a mão? A compensar os ouvidos. Todo mundo com a mão? Como é que você faz? Eu só desloco o maxilar, porque eu já trabalhei 9 anos com o compressor. Então, assim, você acaba aprendendo esse tipo de conversar sem botar o nariz. Então, acaba se torna natural, depois que vai descendo, vai dando pressão, então você mexe um pouco mais atrás. Mas você faz isso porque você tem facilidade. Eu tenho já faço problema aqui na assim parte. também, só que às vezes ele entra numa posiçãozinha, eu dou uma soltada e depois volta ao normal. Senão você pode ter o barotrauma, né? Você pode estourar o tímpano. Tal. Tem que ficar ligado. Eu compenso assim, ó o meu dedo aqui no meu amendote, ó. Cada vez que eu faço isso, está nos dando medo. Desde garoto. Eu compenso também. Pra mim é fácil. Eu compenso também. Eu faço essa. Muito legal. E eu ainda tenho que mexer maxilar porque eu tenho dificuldade de um lado. Eu já fiz exame, tenho que operar. Além aí disso você daí. tem os canais estreitos, né? Difícil passar lá. Eu mexo maxilar ajuda. Depois do engolo aqui. Isso é interessante. Isso são coisas que fazem parte do nosso mergulho, né? Para a gente tentar. Outra coisa aqui. Eu não sei se a gente. No Brasil a gente consegue ver muito, mas eu acabei vendo até no dia do campeonato que se você mergulhar com um respirador na boca, na maioria desse tipo de pesca que a gente estava fazendo, peixe azado. Tem gente que tira o respirador, eu não gosto, então eu desenvolvi um sistema assim, tipo, abro a boca assim, aí o ar vai tudo, sai todo e depois eu fecho a boca do meu respirador. Mas aí, tipo assim, em 1 metro eu já fiz isso, aí não sai mais bolha. É interessante vocês usarem isso. Vocês vão ver que, dependendo do lugar que vocês estejam pescando, pode fazer diferença. Eu acho que o peixe está aprendendo. Lá, então, pelo amor de Deus, o peixe falava várias línguas. Era inacreditável. Então, ao mesmo tempo que você tinha tainha, que você não podia descer para tirar, que ela ficava na superfície, de tão assim, raso que era, só que tinha lugar que não tinha tainha no peso. Então aí você imagina 100 pessoas, não tinha nenhum otário, todo mundo bom pra caramba. Aí você vai pulando dentro da água,
o cara enche o seu saco para você ir para lá, para aquele lugar, você queria fazer o básico em outro lugar, mas o cara enche o seu saco, aí começa a te perturbar, e você está mergulhando, o cara fala no teu ouvido, mas aí, tá aí, você vai lá, pum, pega um, pesa, não deu peso, pum, pega outro, não pesa, não deu peso, aí você pega 3 tainhos, não pesa, aí você começa a ficar nervoso e tudo mais, e aí você vê em algumas circunstâncias, a água está limpa, uma água limpa e o mar parado. Quanto mais batendo o mar, mais manso ficam os peixes. Os peixes chegam mais perto de vocês. Tem muita correnteza ou muita onda, o peixe ele fica desatento por causa do barulho da onda quebrando, entendeu? Das coisas se movimentando. Mas quando está aquele mar todo tranquilão, qualquer barulhinho vai influenciar. Se o peixe for bobo, não falar outras línguas, vai ficar fácil de pegar. Mas se não, é legal fazer esse esquema de tirar o ar do respirador para quando você chegar no peixe ficar mais fácil. Outra coisa é não dar gatilhada, não apertar o gatilho de qualquer jeito. Você segurar firme a coronha, esmagar o gatilho acompanhando o peixe. Se você fizer assim, vocês têm um recuo certo. Tirar do modo de segurança também, né? Aí já é outra coisa, né? Mas, assim, fala assim, o que eu estou falando não tem nada a ver com a segurança, mas todo mundo vai utilizar isso. Tirar do modo de segurança, porque às vezes a gente vai atirar e tá travado, aí você perde o peixe. Eu tiro a trava de todas as arbaletes que eu uso, todas. Eu uso trava em arbalete. A trava da arbalete é o elástico sem estar esticado. Se você não está engatado, você não vai acontecer nada, né? A não ser que você faça assim em alguém, mas a princípio você não vai ficar correndo risco. Não, já cansei de ver, não está travado, olha só, o arbalete engatado, um apontando para o outro, apertando o gatilho. Cara, não pode fazer isso, pelo amor de Deus, cara. Não pode fazer de jeito nenhum, não pode apertar. O sistema de gatilho, o sistema de trava de gatilho, é um sistema bem, vamos dizer assim, ele é opcional, é uma coisa assim que você faz para não confiar. Não confiar. Ah não, mas eu armei e travei, então não vai disparar. Se o sistema de gatilho disparar, vai ser com trava, sem trava, de qualquer jeito. Quem segura o martelete é o atrito entre 2 peças de aço. Se por acaso essa flecha estiver desgastada ou o martelete estiver desgastado, essa distância não é suficiente para segurar uma ponta vai disparar. Entendeu? A gente testa lá 120 e poucos quilos, quase 3 borrachas, cada sistema de gatilho, várias vezes. Só que às vezes acontece, o gatilho está muito próximo. Eu recebi um gatilho, o cara dizia que estava disparando, e o cara amigo meu, está disparando, Paulo, tá bom, vou mandar para você, primeira vez que tinha acontecido. E caguei todinho, falei, putz, estou fazendo alguma coisa errada no projeto, eu já botei no disparador, deu 20 tiros, não aconteceu nada. Bota na valete, está usando até hoje, estou usando há 4 anos, o gatilho do disparador. O cara não estava acostumado, o cara metia o dedo no gatilho, mete o dedo, dispara, se você meter o dedo, dispara. O dedo não tem que ficar no gatilho, tem que ficar próximo do gatilho, ficar na coroa. Quando você vira o peixe, você passa para o gatilho e esmaga. Não é passar já apertando também não. Mas são coisas que a gente tem que fazer, senão, né? Atrapalha a força e gera risco. Atirar só no que tiver certeza, sempre. Agora que eu falo, ano passado, no campeonato do Rio de Janeiro, camarada mergulhando, olhou para uma toca, mas na verdade é assim, era uma toca vazada, uma pedra vazada. O cara olhou para o outro lado, o troço se mexendo, meteu o aço. Era a perna do amigo dele. Cravou na perna do cara. Só que o cara que atirou, quando ele viu que tinha atirado um ser humano, ele advogado, ele cortou ali e fugiu, para fugir do flagrante, esquecendo que ele podia salvar alguém da merda que ele fez. E o cara que tomou um tiro na perna, não pegou nenhuma artéria, e o cara é médico, cirurgião, o cara segurou a flecha, subiu, perguntou pro amigo dele onde é que tá, pediu pro amigo olhar, o amigo olhou e tal, não sei o que, voltou de lancha, né, pro clube, foi pro hospital, os caras suturaram o buraco, tudo direitinho, o cara voltou para pesar e ganhou o campeonato. Ele tinha ganhado o campeonato todo dia. Os caras sacanearam muito, cara. E o cara hoje, o cara que atirou faz piada. Mas a postura do cara de fazer aquilo é uma postura mais vergonhosa que o ser humano vai ter. Né?
cometeu um delito ali, sinistro, o cara nem olha pra cara dele. E ele hoje em dia ele faz piada. Não, fica perto de mim não, toma tiro, hein? O cara, né? Mas só disparar quando você tiver certeza. E também, tem o cardume de Paru, entre eu e você. Eu aponto para cá, você também. Lá no campeonato, eu estava no cardume de Paru, a convite. Eu vi o aponto em mim. E eu, dentro de uma toca, tinha um peixe vermelho que valia, meti o aço. O arpão atravessou o peixe vermelho, bateu na pedra, foi sair lá a um palmo de um camarada que estava olhando a toca pelo outro lado. Competição, muita gente perde. Pior ainda, o Campeonato Brasileiro que teve em Marataízes, o único campeonato que teve lá. O pessoal me seguindo, então 6 pessoas mergulharam no mesmo lugar, no mesmo cabeço, 6 pessoas mergulhando o tempo todo. Então já vi que ia dar uma merda, né? 6 pessoas, todo mundo querendo pescar, querendo ganhar. Aí o camarada mergulhou, estava lá parado, lá que o cara ia tirar, o arpão veio, fez assim na máscara dele, ó. Tá, só encostou, atravessou o peixe, encostou na máscara dele. Outra vez eu meti a cara, eu olhei numa toca, eu já tinha matado um sardo, aí eu olhei para meter a cara lá, quando eu fiz assim uma pão, passou. É situação para vocês ficarem ligados, cara. Competição, muita gente no lugar é uma coisa, mas assim, nessa situação, a rasa, por exemplo, não tem buraco praticamente, um pouquinho buraco, não é aquela coisa, mas alguns lugares, lá em Marataízes, então, cara, você olha aqui, até lá tem um buraco, dá para entrar lá e sair lá do outro lado. Coral, aí é muito perigoso você atirar, sem saber onde está o seu parceiro, o que ele está fazendo, vocês têm que ter entrosamento, sabendo que um está em um lugar, outro está em outro. A única regra de segurança do campeonato é consenso mesmo? A única regra de segurança do campeonato é consenso? As regras são as mesmas, só que como tem muita gente junto e todo mundo quer pescar, aí sempre tem algumas questões de atrito aí. Eu estou falando para vocês assim, um resumo das piores coisas que aconteceram, né? Eu também já aconteci com um cara, o cara tá lá, eu vi um cara lá baixado lá olhando a sargueira e eu olhei aqui por cima do sargo. Aí eu fui por cima do sargo, de cima para baixo, cravou assim. Aí o cara tava olhando pro peixe querendo atirar, eu tirei por cima, puxei o peixe, começou a chorar aquela. Aí ficou um sacaneando o outro, brincando, mas assim, eu atirei assim e sabia que o cara estava lá, né? Só que o cara ia tirar o peixe aqui e eu estava aqui em cima. É uma situação complicada. Nessa situação em campeonato, para prevenir, eu vi, estava lendo algumas regras de campeonato, tem a proibição de aproximação de embarcação, não tem? Tem um negócio desse? Sim, embarcação não pode chegar a menos de 20 metros do atleta, ou da boia do atleta. Não pode chegar. O atleta tem que vir. Estou dizendo até de embarcações de outro time, de outro grupo. Sim, sim. Não pode chegar perto um do outro. Isso não. É mas uma pessoa pode chegar próxima a outra. Não existe limite. Por quê? Porque eles fizeram esse limite, aí os caras, todo mundo que conhecia a área, levava vantagem. Por que acontece? Se existe um limite de 20 e poucos metros, eu vou cair nas pedras que são pequenas, que eu conheço, e ninguém vai poder me seguir, vai ficar todo mundo na areia. Entendeu? E no outro jeito não, é um ciclo, um desce, outro sobe, um desce, outro sobe. Esse encontro, você tem que ter bom senso. Se você mergulhou lá primeiro, eu não vou mergulhar pelo lado oposto para esperar o tiro vir na minha cara. Eu vou ter que tentar achar outra posição para que não tenha risco. Entendeu? Aí já nós estamos falando de uma questão meio que tumultuada que é a competição. Aí já é um pouco mais tumultuado, mas existem muito poucos acidentes. Muito poucos. Entendeu? Agora, tem amigo meu que foi conferir tiro de peixe na mão do cara. Aí fez dublê de peixe com mão do Os caras dão no pé. Bom, você vai conferir um tiro no peixe solto, não vai na mão do cara que você vai pegar na gatinha e dar um disparo. Esse na ponte teve o cara que atirou um peixe na fieira, javalarinho, pum, o cara com o peixe na fieira, foi na cintura dele, pum, pegou. Essas coisas, a gente está aqui conversando para todo mundo. Eu acredito que todo mundo que tem essa noção de fazer, não extrapolar desse jeito, né? E aí, se alguém não tiver mais dúvida, eu vou passar a... A gente vai só finalizar aqui. Só finalizar. Mas obrigado, de qualquer forma. Não, obrigado a você.
Rapaziada, só um intervalinho rapidinho, coffee break, um cafezinho ali, fica à vontade, enquanto a gente acerta aqui a linha do Peçanha. Valeu? Faz o sorteio logo, não? Pro final pra segurar a galera. Então vai todo mundo embora.